Capítulo 6 de Mateus, nós vamos até o versos 8, do 1 ao 8, no capítulo 6 de Mateus, onde ele vai ensinar a respeito da esmola. É muito importante para nós entender isso. Ele diz assim, versos 1: evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para seres visto por eles, porque sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der uma esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como faz os hipócritas, para seres vistos, para seres elogiados pelos outros. Em verdade te digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dá esmola, que a sua mão direita, a sua mão esquerda, ignore o que fez a direita. Ignore o que está fazendo a mão direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai que em secreto vê, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para seres vistos pelos outros. Em verdade te digo que eles já receberam as suas recompensas. Mas ao orar, entre em seu quarto e feche a porta, e ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto lhe dará a sua recompensa. E orando, não sejam vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muitos falares serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de que pedires, antes que vocês peçam. Ou seja, aqui ele vai tratar sobre a esmola e sobre a oração. Primeiro ponto, que vai do 1 ao 4, vai tratar a respeito da esmola. E o segundo ponto, que vai do 5 ao 8, vai tratar a respeito da oração. Mas é muito importante que a gente compreenda isso. Jesus, aqui é o Sermão do Monte, onde Jesus subiu ao monte para ensinar a igreja estava ao redor dele, então ele subiu no monte para poder que a voz pudesse alcançar todos. Então ele sobe no Monte das Oliveiras e começa a ensinar. E no ensino dele, ele começa a falar a respeito das esmolas que os fariseus davam. No verso 1 ele diz assim: evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros para seres vistos por eles, porque sendo assim vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Ou seja, nós devemos evitar fazer as nossas obras de justiça, dar uma esmola, ou qualquer obra de justiça que ele fala é obra boa. Evitar fazer essas obras boas diante dos outros. Como assim? Por que diante dos outros? Porque se você fizer uma obra para uma pessoa e você fizer diante das pessoas com a intenção de ser visto, de ser reconhecido ou de ser elogiado, você está esperando a recompensa daquela pessoa que te deu esmola ou das pessoas que estão vendo você ao redor. Ele vai nos ensinar que a esmola ela tem que ser feita, as obras boas têm que ser feitas de modo secreto. Porque quando você faz em secreto entre você e a pessoa que você ajudou, não tem ninguém para testemunhar. Então significa que você fez de coração pelaquela pessoa. Mas quando você faz diante de uma multidão,
Significa que você está querendo expor aquilo que você fez para que as pessoas elogiem você. Diga, nossa, mas que homem santo, acabou de dar uma esmola tão grande. Entendeu? Então isso é uma recompensa que você está recebendo dos homens, o elogio. Só que a esmola tem que ser feita em secreto para Deus, sabendo que a nossa recompensa ela vem da parte de Deus, não dos homens. Então ele diz assim no verso 2: quando, pois, vocês der esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para seres elogiados pelos outros. Em verdade te digo que eles já receberam as suas recompensas. Ou seja, como que os... Primeiro, para entender do princípio, vamos entender o que é hipócrita. A palavra hipócrita, ela vem do grego, que é a mesma palavra que era destinada aos atores, pessoas que fazem papel diferente do que ele é na realidade. Então, como que um ator, naquela época, que não era tão moderno como hoje, como que os atores agiam? Eles pegavam uma máscara, presta atenção, eles pegavam uma máscara e colocavam na face. E a máscara que ele usava, ela tinha um sorriso nela. Era uma máscara sorridente. Só que ele botava aqui, ó, na frente. E as pessoas que estavam assistindo o teatro não sabiam como que estava o rosto daquela pessoa que estava ali atrás. Então, se você usava uma máscara que tinha um sorriso, ele era hipócrita, porque ele podia lá atrás da máscara estar triste, podia estar amargurado. É por isso que a palavra hipócrita é alguém que se esconde de trás de. Ou seja, como o ator se esconde de trás da máscara, é aquele que está escondido de trás de uma face, de uma outra face, de uma máscara. E Jesus usa essa expressão hipócrita para falar dos fariseus. O que é que eles faziam? Eles davam esmola, então eles chegavam na sinagoga e começavam a contar a vantagem. Olha, hoje eu dei esmola para fulano, para cicrano, para beltrano, entendeu? E as pessoas entendiam que ele era um homem bom e elogiavam ele, cobriram de elogio. É isso daqui que Jesus disse que nós não devemos fazer, ficar tocando trombeta. Quando nós fizer algum serviço de bem para o próximo, que a gente faça e não fique alarmando, não fique falando, divulgando, porque basta nós fazer para essa pessoa, tá bom. Você não precisa nem esperar, nem da própria pessoa com agradecimento, você não precisa esperar dela. Se ela agradecer, bem, se ela não agradecer, espere de Deus, porque Deus vê o que você faz em secreto. Amém? Aí ele diz assim: hipócrita, vocês, para seres elogiados pelos outros, em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Ou seja, quando você faz algo que alguém te elogia, ali é uma recompensa. Então é a recompensa que Deus te daria, já não dá mais. Agora a recompensa é essa que você recebeu dos homens. Você não queria mesmo o elogio? Pronto, você já ganhou, é a sua recompensa. Agora, quando você faz algo, não para se mostrar, mas porque o outro precisa, você não fez com intenção de ser elogiado. Então, a recompensa vem de Deus. E Deus recompensa da maneira que Ele quer recompensar. Aí no verso 3 diz assim: mas a dar o esmola, que é a sua mão esquerda, ignore o que a mão direita está fazendo. Ou seja, em outra tradução ele vai dizer assim: que a sua mão esquerda não veja o que a direita. Ignore o que a direita fez. É um exemplo bem claro. Ele vai dizer assim: quando você dá esmola, e você dê a esmola com essa mão, e faz de conta que a outra está aqui atrás, para ela não ver. Isso é só uma metáfora, entendeu? Mas é claro que está citando de pessoas. Por exemplo, se o Pedro está precisando de alguma coisa,
Vamos supor, o seu Pedro está precisando lá de um litro de óleo que não tem para fritar a comida. Aí, como que o homem instruído pela palavra de Deus deve fazer? Ele vai lá na casa do seu Pedro, particular, bota o litro de óleo dentro da sacolinha bem fechadinho para ninguém ver, para ninguém desconfiar o que é, entendeu? E vai lá e diz assim: olha isso, seu Pedro. Pronto. Entendeu? Você não precisa alarmar para ninguém. O seu Pedro vai receber, pode te agradecer ou não, mas Deus que está no céu está vendo. E ele recompensará. Do contrário, como é que faz o hipócrita? Se o seu Pedro chegasse aqui e desse uma ligação, tem como você vir aqui me abençoar aqui com um litro de óleo que eu estou precisando muito para fritar um peixe, não tem? Aí como é que faz o hipócrita? Pega aqui, bota aqui, leva na mão, desembalado. Aí quando chega no meio da rua, diz assim: eita, aqui que eu vou levando pro seu Pedrão, ó. Olha, seu Pedrão me pediu isso daqui para fritar um peixe. Entendeu? Seria mais ou menos assim. É isso que ele está dizendo. O que a mão direita faz, que a esquerda não veja, não testemunhe, entendeu? É assim que nós temos que fazer. Porque o elogio vem de Deus. É Deus. Não é melhor receber uma bênção de Deus do que dos homens? Não é melhor ser elogiado pelo próprio Deus do que dos homens? Pois é. E Jesus está dizendo que os hipócritas faziam ao contrário. Eles alamavam na rua, eles gostavam de ser reconhecidos como pessoas boas, piedosas. O 4 diz assim: para que a sua esmola não fique, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Entendeu? A nossa esmola, ela tem que ser feita em secreto, não alarmada para ninguém, para os outros verem. O Pai vê, Deus vê, porque tudo está descoberto diante de Deus. Não tem nada encoberto diante de Deus. A palavra diz que nós estamos nus diante de Deus, ainda que nós estejamos vestidos. Para Deus nós estamos nus. Deus vê tudo. E Ele vê além do que nós vemos, Ele vê o coração, as intenções do homem. Entendeu? Não basta você esconder, não. Você tem que ter um coração íntegro. Porque se você esconder e o coração for com má intenção, Deus está vendo o coração. Entendeu? Tem que sempre fazer as coisas com boa intenção, como quem faz para Deus, não para os homens. Amém? Verso 5 diz assim: e quando orarem, agora vai trabalhar a oração, isso da oração, mas sempre tratando entre o homem de Deus e o hipócrita. Aí ele diz assim: mas quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para seres vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Como que agiam os fariseus da época? Jesus está falando aqui dos fariseus, os hipócritas, fariseus, saduceus e os mestres da lei. 3 raças terríveis naquele tempo, que se dizia assim, homem de Deus, e na verdade não era. Como que eles faziam? Quando chegava na hora da sinagoga, que eles começavam a orar, ficavam lá de pé, bem na frente do altar, ficava lá orando, tempos e tempos, passava muito tempo em oração, para que as pessoas olhassem assim: nossa, mas que homem santo, que homem de Deus, entendeu? Jesus disse que era assim que agiam os hipócritas. Ou seja, notinha de rodapé para nós aqui: as orações que são feitas em público, não é errado você orar em público, nós estamos aqui, nós oramos em público também. As orações que é feita em público, ela tem que ser orações curtas, entendeu? Porque é uma oração somente para se concentrar em alguma coisa que você está fazendo ali. Não pode ser oração longa, porque senão se torna cansativa a oração. Oração que é longa é a sua oração íntima. É a oração que você está em secreto com o Pai. Aí você pode orar até horas, se você conseguir. Mas a oração que é feita em público, no nosso meio, por exemplo, vocês veem aqui que as orações são tudo curtas, entendeu? Porque senão se torna cansativa. Vê a pessoa, o outro lá orou, mas não ora muito. Mas tem que esperar o outro terminar a oração. Fica chato. Então a oração, ela não pode ser feita para que os outros vejam.
Entendeu? Para que os outros venham te elogiar, dizer que você é um homem santo, porque nem todos que oram são santos. Entendeu? Aí ele continua dizendo assim, além da oração, ele vai dizer assim, eles gostam eles gostam da sinagoga e nos cantos das praças. Ou seja, outro lugar que eles gostam de orar, gostavam de orar, eles iam orar. Onde é? Nos cantos das praças. Por que nos cantos das praças? Porque nos cantos das praças é uma esquina. Toda praça, no canto dela é uma esquina, né? Na esquina tem mais visualização. Quem vem dali vê, quem vem de frente vê, quem vem dali vê. E quem está atrás também pode ver. Então, a pessoa que vai para o canto da praça para fazer uma oração em público, a intenção dele é de ser visto por mais gente, por um público maior. Era assim que agiu os fariseus. Novamente, citando, oração em público não pode ser uma oração para mostrar para os outros. Você faz quando é uma oração para você se concentrar em algo. Tipo, nós oramos aqui para dar a abertura do culto. Entendeu? Às vezes a gente ora no final pela mensagem. São orações breves, orações rápidas. Entendeu? A oração que deve ser uma oração concentrada, uma oração mais profunda, é a oração onde você está em secreto. Que nós vamos aprender aqui. O que significa isso? Aí no verso 6, no verso 5, ele encerra também dizendo assim, eles já receberam a sua recompensa, que é os elogios. No verso 6 ele diz assim, mas ao orar, entre em seu quarto e feche a porta. Ore ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Preste bem atenção. Jesus está dizendo que quando nós for orar, o que nós temos que fazer? Entrar no quarto e fechar a porta. Isso é literal? Não, não é literal não. Ele não está falando de um quarto e 4 paredes, não. A não ser que você esteja em casa e tenha muita gente dentro de casa. Tipo, você está em casa, tem muita gente no ambiente. Aí você entra, para não ser incomodado, você entra dentro do quarto, fecha a porta e lá ninguém vai te incomodar. Você pode ficar concentrado e orando. Agora, o entrar dentro do quarto, ele está falando em um lugar secreto. Um lugar de intimidade. O quarto é um lugar de intimidade, né? É um lugar de intimidade, onde você vai estar sozinho com Deus. E você ali, você pode expor todos os seus pedidos, todos os seus diálogos com Deus, e ninguém vai ficar ouvindo. Para que ninguém venha te criticar, ninguém venha te elogiar pelo tempo que você está orando. Aí pode ser uma oração longa, porque essa oração em particular é entre você e Deus. Entendeu? Mas essa oração não significa só dentro de um ambiente, não, que eu estou falando. Essa oração você pode fazer na roça, na beira do rio. Você pode fazer quando estiver pescando. Você pode estar ali na sua intimidade com Deus, em particular, e orando em espírito. Você não precisa orar gritando, não. Senhor! Entendeu? Você vai assustar os outros. Se uma pessoa no meio do mato gritando desse jeito aí, o pessoal corre. Por dentro d'água. Pois é. Pensa que não, pensa que eu acabei de cuidar. Entendeu? Irmão, o que ele está tratando aqui é de um momento em secreto e de uma intimidade com Deus. Ou seja, a nossa oração ela tem que ser oração constante. Ou seja, eu estou cortando o cabelo, mas em espírito eu estou ali, meditando na palavra de Deus, orando a Deus em espírito. É assim que funciona. A mulher pode estar ali lavando a louça e está em espírito em oração. O homem pode estar ali cortando um arroz, mas está em espírito em oração. O pedreiro está lá, planeando a parede lá, mas está em espírito em oração. Não pode se descuidar e botar a obra a perder, né? Entendeu? Mas é assim, nós temos que ter um espírito de oração. Orar em espírito. Orar em secreto. Não para mostrar para os outros que nós somos um orador, mas para orar, falar com Deus. Oração é um diálogo, certo? Oração não é simplesmente ficar pedindo, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. Nós vamos aprender aqui. Oração é um diálogo. É um diálogo como o filho dialoga com o pai. É como o filho chegando diante do pai conversando. O filho não vai chegar diante do pai toda hora. Papai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, ele vai começar
Vai contar o que aconteceu no seu dia a dia, vai contar como é que está a vida dele, como é que ele está, de alguma coisa que ele está precisando. Aí ele vai contar também por que ele está precisando, entendeu? Deus gosta de ser argumentado. As orações na Bíblia, geralmente, elas não são só pedição, não. Os homens bíblicos, geralmente, eles argumentavam com Deus em suas orações. E até questionavam com Deus. Jeremias, por exemplo. Jeremias orava sempre questionando a Deus. Por que está acontecendo, Senhor? Por que esse povo não se volta para ti? Por que o Senhor quer destruir esse povo? Faltava brigar com Deus. Mas era uma oração, entendeu? De um homem de Deus. No verso 7 diz assim: e orando, não use de vã repetições. Preste atenção. E orando, não use de vã repetições, como os gentios, ou como os pagões. Em outra tradução tem os pagões, os ímpios. Vamos ver primeiro essa parte, depois a gente vê a outra. Até a parte A do 7. Ao orar, não use de vã repetições, como faz os ímpios. Preste bem atenção. Novamente o que eu citei agora. A oração, ela não se resume somente em pedir não. Deus gosta de ser argumentado, Deus gosta que a pessoa conte o que está acontecendo na vida dela. Para que ela precisa daquilo que ela está pedindo? Qual a finalidade daquilo? Tem que ter propósito, entendeu? Você não vai pedir assim: Senhor, me dê um carro. Aí ficar só: Senhor, me dê um carro. Senhor, me dê um carro. Senhor, me dê um carro. Não, você tem que contar para que serve, para que você quer. Senhor, me dê um carro, Senhor. Estou precisando aí para uma obra missionária aí. Eu preciso buscar os irmãos para a igreja. Os irmãos estão a pé, não dá para eles virem. É tempo de chuva, Senhor. Preciso, às vezes, levar a pessoa no hospital. Entendeu? Aí Deus ouve e responde conforme a vontade dele. Aí tem gente que diz assim: a palavra de Deus diz que a gente pode pedir o que quiser. Quando a palavra de Deus diz para pedir o que quiser, ela está fazendo referência ao homem de Deus. Geralmente o homem de Deus, ele não pede qualquer coisa. Ele pede aquilo que vai acrescentar o ministério, o reino de Deus. Ou seja, já pensou, você achar que pode pedir o que quiser e você diz assim: Senhor, me deu um carro, eu quero encher de mulher e quero ir para a balada. Você acha que Deus vai dar isso? É um pedido à toa demais, né? Aí é vã petições. Você está pedindo algo vã que Deus não vai te dar, porque Deus não vai te dar uma bomba para você se matar. Entendeu? Sabe como é que os católicos vivem, ou as pessoas que não conhecem Cristo, sabe como é que eles fazem? Quando você chega lá, né, aí você vai confessar diante do padre, né? Ô padre, esse dia eu deslizei aí, pequei, fiz isso. Sabe o que o padre diz? Reza 10 Pai Nosso aí, meu filho. 10 Ave Maria aí, você está perdoado. Isso é vã repetições. Primeiro, o Pai Nosso, ele é simplesmente um modelo de oração. Não é para você ficar repetindo o Pai Nosso. Ave Maria, Santa Maria, isso nem se fala porque isso não é bíblico. Entendeu? Você ficar orando isso. Isso daí são costumes pagãos, católicos. Então, se você, como eles fazem os católicos, ele fica só: Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça. Aí ele não fica só repetindo. Isso daí chama vã repetições. Jesus diz que essas vã repetições não são ouvidas por Deus. Outra, além de vã repetições com rezas diferentes, vã repetições, mas como eu falei, os pedidos também podem ser vã repetições. Porque se toda vez que você for orar e você botar só pedido, e o mesmo pedido, e nunca conversar com Deus, somente pedir, é vã repetições. Deus não responde essas vã repetições. A pessoa, você chega diante do seu pai: papai me dê essa bicicleta, papai me dê a bicicleta. Vai chegar uma hora que você diz: meu filho, vai para lá, meu filho, larga esse negócio de bicicleta. Já está me irritando com esse negócio, toda hora que é bicicleta. Agora, se o filho chegar assim: papai, minha escola é longe, pai, eu vim de lá, é longe, e é ruim de eu vir a pé, o sol é quente,
Às vezes está chovendo, eu precisar de uma bicicleta para melhorar a minha caminhada, para ir para a escola e voltar. Não é mais fácil o pai dizer assim, é meu filho, isso é muito quente para você andar a pé. Eu parei, vou dar um jeito, vou comprar uma bicicleta para você. Não é mais fácil você atender? Assim Deus também requer que nós venhamos argumentar com Ele. Entendeu? Por isso que nós devemos não ficar orando somente com repetições, mas colocar aquilo que nós precisamos e também argumentar com Deus a respeito daquilo que nós precisamos. Entendeu? Nós temos que convencer a Deus. Segundo os estudiosos, vão dizer que a oração é um convencimento a Deus. Você tem que convencer a Deus do que você precisa de fato. Sabe por que ele diz isso? Que você não pode ficar com repetições. Ele vai dizer assim, olha. O 7, né? Orando não sejam como, não use de vã repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falares serão ouvidos. A ideia é esta. Tem gente que pensa assim, se eu pedir 10 vezes, 20 vezes, Deus vai me atender. Não. Às vezes você pede uma vez e Deus te atende. Só que você tem a maneira certa de pedir, você tem que saber argumentar com Deus. Falar para que você quer aquilo. Ô Senhor, me dê saúde, Senhor. Eu preciso ter saúde. Eu estou começando no ministério agora, começando a obra agora, Senhor. Eu tenho um filho pequeno, preciso sustentar ele. Ele ainda é novo, não consegue sustentar sozinho. Tenho uma esposa para sustentar, Senhor. Me dê saúde. Você acha que não é mais fácil de Deus te curar por esse motivo? Porque é um motivo bom. Você tem filho, você precisa cuidar dele. Você tem família para sustentar. É um bom motivo. Se você contar o motivo, Deus pode te atender mais fácil do que você ficar com repetições. Só pedindo. Aí ele diz assim, ele vai dizer assim, eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Ou seja, Deus, ele não se ilude com palavras de eloquência não, irmão. Por mais que a gente tente falar bonito, Deus é que dá a sabedoria. Entendeu? Palavras bonitas não convencem a Deus. Entendeu? E nem multidões de palavras convencem a Deus. O que convence a Deus são palavras corretas. Palavras bem usadas. Tem que fazer bom proveito quando for orar. Entendeu? Usar as palavras certas na oração. E é onde eu marquei, já é por fim. O verso 18 diz assim: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo que lhe pedires. Entendeu? Por que ele deve usar de repetições nas orações? Porque Deus já sabe o que nós vamos pedir, irmão. Ele já sabe do que nós precisamos. Ó, se você precisa de uma moto,